Oi! Aqui é o Na Real Oficial, o desconforto semanal sob medida. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, gente, eu sou a Carol Eu sou a Elô. Eu sou a Carla. e hoje vamos falar de um tema. A gente amadurece ou apodrece? Eu não sei vocês, eu amadureci. Hoje, com 32 anos, posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais madura. Meu não podre. Deus, meu Deus. E aí, Carla? Eu acho que em alguns aspectos eu amadureci, em outros acho que eu apodreci mesmo. Falou as velhas, né? Meu Deus, 32 anos nas costas. Não, mas comparado vai dos 15 pra cá, sim. Não, por que que a gente trouxe esse tema, gente? Não sei. Aconteceu o reality show, né? Casamento às cegas, 50 a mais. E esse tema tá bem atual, assim, nas redes sociais. As pessoas estão falando bastante, até pessoas que nem assistiram, mas enfim, consumiram algum tipo de conteúdo. E estão falando que, principalmente os caras do programa, parece que apodreceram, porque, meu Deus, não, assim, não, a gente não viu maturidade nos homens, assim. Ó, eu não assisti, tá? Mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de reality show, porque eu acho tudo muito fake. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça quando você me fala isso é, eu não acho que eles estavam sendo eles, tipo assim, primeira coisa. Mas eu concordo com um ponto que em alguns aspectos a gente dá uma apodrecida mesmo, sabe? De, sei lá, vou falar uma coisa besta. Eu não tenho mais tanta paciência. Por exemplo, tem coisas que hoje eu falo assim, ah, meu, quer saber? Esquece, não vou fazer. E antes eu ficava assim, ai, não, coitado. Vai se sentir mal, vai não sei o quê, tipo. E assim, acho que dá pra você ver tanto como amadureci quanto como apodreci, entendeu? Então, Mas você acha que é apodrecer? Sim. eu acho que de alguma forma sim, tipo, porque você vê a pessoa lá, meu, sei lá, se lascando com alguma coisa e você fala, meu, eu não vou mexer nisso daí, sabe? Então, Eu acho que eu entendo, tá acho nos que dois. acaba faltando uma empatia ali. às do às tipo vezes assim, eu falo assim, eu não vou mexer nisso. sim, Mas eu não acho que isso é falta. Eu acho que, na verdade, isso é amadurecimento. eu não tipo, sei, eu acho que eu não? concordo mais com a Elô, do tipo, depende da situação. Do tipo assim, vai me fazer mal, eu acho que é amadurecimento, você tá se escolhendo, você tá priorizando sua saúde mental. Agora, tipo assim, não vai nem me fazer bem, nem fazer mal, eu vou ser omissa e foda-se a pessoa, aí eu acho que deu uma É. apodrecida, Mas eu entende? acho que a questão da idade, você começa a ter uma certa liberdade pra fazer o que você quiser, né? Sim, mas o Meter ponto os é foda-se esse. que você quiser, porque, tipo, mano, eu já tenho, sei lá, 60, 70 anos, eu quero que se lasque. Você não eu vê, vou tem falar o um que eu meme quiser. que fala, né? Tipo assim, nossa, não vejo a hora de fazer 70 anos pra eu falar o que eu quero e a pessoa fala assim, ai, coitada, é a idade. É tipo isso. É a velhice, né? É que você perde o filtro. Acho que sim. Ai, é muito louco isso. Não sei dizer, gente, essa questão do apodrecer. Mas eu acho que sim. Eu tenho amigos que falam assim, né? Principalmente amigos homens que falam: ah, os 50 primeiros anos da infância são os mais difíceis. Porque eu, particularmente, acho que a gente tá inserido numa cultura em que a mulher, né? Sem querer, assim, ser sexista nem nada disso, mas eu acho que a mulher, ela acaba, tipo, tendo que amadurecer mais mesmo. Tipo, mais rápido. Ela é mais cobrada, é um monte mais de obrigação. Então, eu acho concordo. que. Eu não acho que é ser sexista, eu acho que É claro, a você realidade- não vai achar mesmo. Ué, são fatos. Também Mulheres acho. são mais maduras. Gente, pode pegar uma criança da mesma idade, um menino e uma menina, são diferentes. Uhum. Principalmente emocionalmente, eu vejo que mulheres amadurecem muito mais rápido. É que eu acho que a gente é mais testado a amadurecer, assim, sabe? Eu acho que eles são mais, assim, minha opinião, eu acho que eles Poupados. são mais protegidos. E são mais incentivados, mais protegidos e mais, assim, construída. Essa autoconfiança é um pouco mais construída. Eu cresci ouvindo.
não faça isso porque você vai ser falada na escola, Sim. tipo, sabe? Eu duvido que algum homem tenha crescido ouvindo com isso. certeza não. E eu tenho a plena convicção que na minha casa, por exemplo, se alguém tivesse ali tido um filho homem, né? A criação ia ter sido completamente outra. Tipo assim, a gente tinha um monte de obrigação em casa, eu e minha irmã. Então as duas tinham que arrumar a cama quando eu era pequena. Meus pais sempre trabalharam fora, então lavar louça, secar louça, tal, não sei o que. Eu tenho certeza absoluta que se meu pai tivesse tido um filho homem, isso não ia ter existido. Gente, eu tava no Pilates ontem e é uma professora nova lá, então tava só observando, observadora, não fiquei interagindo muito. E as outras pessoas que estavam lá estavam comentando que, nossa, eu tenho raiva do meu irmão porque eu não quero um homem igual ele, então eu vou fazer o test drive com o meu namorado pra ver se ele não é igual, porque meu irmão, ele não lava louça. Ele tem 3 filhos e não mora com a mulher. Ele prefere morar com a minha mãe. Minha mãe já deu uma casa pra ele. Ele não quer a casa pra não ter a responsabilidade. Claramente, tá fugindo. Tipo, e eles foram criadas pela mesmos pais, Exatamente. assim. É muito louco Eu isso. acho que é isso. Eu acho que a falta da responsabilidade, ela gera a falta da maturidade. Por isso que eu acho que as mulheres, no geral, são mais maduras. Porque é isso que a Ilô falou. Também cansei de ouvir lá dentro da minha casa. Ai, não pode fazer tal coisa porque, ai, você é mulher. Roupa, Não, roupa é o. Pra né? mim, roupa sempre foi o que eu mais ouvi. De resto, acho que não. Mas Então, eu até tive essa conversa agora com o Antônio, que a gente tava falando sobre criação de filhos no geral, assim, né? E aí ele falou assim: ah, mas se um dia eu tiver uma filha mulher, não sei se eu vou criar da mesma forma que eu criaria um filho homem. E por que não? Tipo, né, a gente não. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas o seu pai tem 70 anos, a geração era outra. Gente, juro, e assim, isso foi minha conversa com o Antônio, mas eu tenho certeza que se eu sentar pra conversar com o meu hall de amigos homens, o discurso vai ser o mesmo. depende. Por exemplo, a criação que os pais do Matheus deram pros. Que são 4 homens. Gente, todos eles sabem se, assim, cozinhar muito bem, Olha só. inclusive. Eles fazem todas as coisas de casa, assim, eles são autossuficientes. Então, isso vai muito da criação, sabe? Acho que por serem homens, a gente poderia esperar o contrário. E eles ensinaram É. a viver, sabe? A ser adultos funcionais, assim. Não, com certeza. Eu acho que precisa ter um mínimo assim de entender como que você segue sua vida. Mas eu discordo, eu acho que não dá pra ser igual. Porque eu acho que os focos têm que ser diferentes, assim, sabe? Tipo, um homem, eu acho que ele precisa. Assim, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Por que será? Agora eu vou ter um menininho. E, cara, me preocupa tanto quanto ter uma menina, assim. Porque eu acho que como se fosse uma menina, eu ia me preocupar muito sobre como ela vai ser tratada no mundo. Sim, E hoje, com um homem, eu me preocupo sobre como ele Vai vai tratar. tratar o mundo, assim, sabe? sim. Então, tipo, nesse sentido que eu acho que tem que ser diferente. Eu tava lendo enfim, um post esses dias falando sobre como um menino, ele também precisa ser ensinado, depois de certa idade, obviamente, sobre o que é menstruação e sobre naturalizar esse processo de menstruação e sobre se ele vê uma coleguinha na escola, que ele viu uma manchinha de sangue, cara, ele ajudar de alguma forma, tipo, levar um absorvente, Sem ter... expor, né? exatamente. Tipo, Sim. então, é nesse sentido que eu acho que tem que ser diferente, mas com o intuito de Mesmo. ser mais igual, assim, Sim, sabe? concordo, sim. Mas o que eu digo assim, por exemplo, o Antônio cozinha, ele mora sozinho há um tempão, tem as responsabilidades dele, né? Mas a cabeça, eu digo que é muito enraizada essa questão da mulher e do homem. Tanto que a preocupação da Elô, na verdade, é como o Beni vai tratar as mulheres, né? E ela mesma disse, se fosse uma menina, a minha preocupação é assim como ela vai ser tratada. Então, ainda assim, eu ainda acho que as mulheres, no geral, elas já crescem tendo muito mais responsabilidade Sim. com o corpo delas, com a vestimenta delas, com as tarefas de casa, ou qualquer que seja, do que o homem.
Sim, Entende? totalmente. Tipo, até hoje, às vezes acontece alguma coisa com uma mulher, a primeira coisa é, mas olha a roupa que ela tava. Ah, mas o que ela tava fazendo na rua essa hora? E o que que o cara tava fazendo na rua aquela hora, né? Mas você acha que amadurece primeiro? Mas você acha que homens amadurecem menos? Tipo assim, em algum momento você acha que eles chegam no mesmo nível? Não, eu acho Você acha que não? Porque eu acho que eles trocam, tipo assim, eles têm uma super proteção em casa, na primeira infância, na adolescência. Depois eles acabam buscando essa proteção Aham. nos relacionamentos amorosos, entende? Pelo menos a minha percepção. Então, assim, é como se eles só mudassem de casa, mas Uhum. não de atitude. Eu tenho essa percepção, né? Eu vejo, por exemplo, amigas minhas que são casadas, não sei se é o caso de vocês, que tem que falar 355 vezes pra fazer a mesma coisa, como se a pessoa tivesse alguma limitação. Tipo assim, mas você ainda não lavou a louça? Mas você ainda não fez isso? Tipo, é até meio irritante, porque parece que é filho, sabe? É. Então. Não, é uma desgastante. delas- Só falar é Isso, desgastante. Aí uma delas fala assim: eu não falo mais, eu vou lá e faço porque o desgaste que eu vou ter. Ah, eu não faço. Amiga, mas é isso que eles querem, porque na casa deles, provavelmente, eles faziam isso com as próprias Sim, mas é isso que eu tô falando, eles só estão trocando de casa. Por isso que a Elo perguntou se eu acho que eles, depois de um tempo, chegam no mesmo. Eu acho que não. Porque, de novo, a responsabilidade da mulher continua sendo maior. A mulher trabalha fora, a mulher engravida. Então, a sua responsabilidade. Não tô dizendo que o Renan não participa, tá? Mas a sua responsabilidade hoje é você que tem que se cuidar, é você que tem que, né? Não é o Renan. O Renan não vai deixar de comer nada porque você tá grávida. Entende o que eu quero dizer? Assim. Então, de uma. Deveria. Sim. Não. Tudo bem, mas o que eu quero dizer, assim, é que, no fim das contas, a responsabilidade é sempre maior. Sempre maior. Então, tendo a responsabilidade maior, eu acredito, isso é o que eu acho, tá? Que isso acaba acarretando numa maturidade maior também. Então, essa questão de casa, por exemplo, eu não posso reclamar, porque é o Matheus que cozinha lá em casa e lava a louça. É a responsabilidade dele. A gente, desde quando a gente foi morar junto, a gente tem as tarefas já divididas, então já tem o que cada um vai fazendo, não precisa ficar falando. Mas mesmo assim, tem coisas, às vezes, que eu preciso falar, Uhum. entendeu? Tipo, mesmo tendo, não especificamente da tarefa dele, mas sei lá, alguma coisa que não está dentro do escopo de ninguém, nem meu, nem dele, às vezes eu preciso falar. E às vezes eu preciso repetir. Então, eu Você acha que falta, tipo, uma proatividade? Do tipo assim, o que tá fora do Eu não acho que é escopo, proatividade, eu acho que é preguiça. preguiça e porque o homem sabe que se ele não fizer, a mulher vai fazer. Tá. E aí vai da mulher se posicionar. Não faça. Porque uma hora ele vai fazer. Deixa ali parado o negócio no meio da sala eternamente. Entendeu? Mas antigamente, por exemplo, pensando em antigamente, a gente, vamos falar, crescia, casava. O papel da mulher era cuidar da casa e dos filhos. O papel do homem era, ele ia trabalhar. Então, antigamente, talvez, eu ouso dizer que talvez estivesse um pouco mais equilibrado, porque você tinha que cuidar da Com casa, certeza, muito mas você não mais. tinha que trabalhar. Hoje em dia, não, assim, é muito difícil você conseguir ser uma mulher que não trabalha, porque hoje, enfim, os custo das coisas é muito maior, pá. E você precisa ainda, você ainda é vista como a pessoa que tem que cuidar da casa e precisa trabalhar, tipo, isso eu acho muito injusto, sabe? Sim. Não que eu não queira trabalhar, eu amo trabalhar, mas enfim, é só um exemplo de que, tipo, eu acho que as coisas estão talvez mais desiguais do que antes. Acho que a parte pior de antes era a mulher não desenvolver uma carreira, não tinha uma vida Sim. própria e não tinha Era muito dependente, né? a possibilidade de ter uma escolha. Sim. Simplesmente de sair de um relacionamento, por exemplo. Mas de resto, sim. Mas eu ainda acho, posso estar muito errada, que os homens, antigamente, eles ainda eram mais maduros do que os de hoje. Eu vejo Pode ser um exemplo, Você tipo. acha? Eu acho Acho. que era. Eu acho. que eles eram tão imaturos e. Eu não sei, porque eu acho que eu pelo menos assim, né? Pelo que eu converso com as pessoas, essa questão que a Elô falou, o homem tinha que trabalhar fora porque os papéis eram bem divididos. Tipo, o homem fora, a mulher dentro. Hoje não, hoje a mulher trabalha fora e cuida da casa, certo? E aí eu vejo assim que tem muito homem folgado. Do tipo assim, não tem mais essa divisão, a mulher trabalha
E eles se acomodaram mais. Eu, pelo menos. Manda o Pix, né? Porque ele Entendeu? me deu R$ 20. Gente, Tá? olha só, esses dias eu tava vendo um post num cara que foi cobrar a menina no primeiro encontro que ele pagou o pastel dela. Eu vi. Tipo, mano, sabe? Me poupe, né? Não, já é demais, juro por Deus. Não, eu acho que tudo isso morre até o romantismo, né? Isso, Total, claro que porque, tipo, sim. meu, E você não já é pela brocha na questão hora, assim. do pagar. Tipo, não é esse o ponto. O cara É a te cobrar um A pastel. gentileza, tipo, ele te chamou pra ir num lugar, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que antes, na época da minha avó, é que meu avô, gente, juro, meu avô, fizeram ele jogar a forma fora. Ele era um príncipe, assim. Verdade, ele escrevia. Eu peguei, né, uma caixa da minha avó antiga, tinham cartas escritas do meu avô, assim. Então, talvez, por eu ter, tipo, tido esse exemplo de antes, eu tenho essa visão, né? É, amiga, mas é uma visão recortada. Não, sim, tudo bem, Pra mas eu tenho, pelo menos é o que eu penso, que antigamente eu acho que como o homem tinha a responsabilidade do prover, eles eram menos folgados e Ah, a tá. responsabilidade amadurecia eles. Hoje não. Hoje esse monte de cara folgado que tem por aí que não tem, tipo, a menor Então. noção da questão de prover Eu e eles acho que acabam hoje se tornando piorou eternamente uns Pode moleques. ser, mas o que que eu vejo? Que antes eles podiam até ter essa questão mais madura da responsabilidade financeira com a família, mas emocionalmente eles sempre estavam quebrados. Uhum. E aí, quem fazia, enfim, toda a questão, construía toda a questão emocional com a criança era a mãe. Porque não existia essa relação com o pai. Não, Então, eu o pai concordo. era só brigar, chamar Isso. atenção E o dinheiro. e o dinheiro. Tipo, isso não é ser pai pra Não, mim, com assim. certeza. Não, mas assim, não tô entrando nessa questão do que eu acho que é ser pai ou não, porque eu concordo totalmente com você. Pra mim também não é. Mas o que eu quero te dizer é assim, que antes eu acho que tinha um amadurecimento porque tinha uma responsabilidade. Eles tinham aquele papel pronto e acabou. Hoje não tem mais. Então É. eles eram quebrados emocionalmente, eles continuam quebrados emocionalmente, sem esse senso do prover, que é o que eu tô dizendo aqui. Tipo, mano, o cara ir cobrar um pastel da menina. Eu já tive cara que me cobrou um McDonald's. Eu já tive cara que me cobrou a dose. Não, a dose que eu tomei lá de vodka com suco de laranja na casa dele, assim. Tipo assim, a fração da garrafa. Exato! Tá de Ele fez o brincadeira. cálculo e me cobrou R$ 30, E juro. o que eu... Mas o que eu quero dizer com essa questão do cobrar... Eu tava na casa dele. Sim, mas não é a questão do cobrar. É que eu acho que isso mostra, pelo menos pra mim, uma sim. imaturidade muito grande. Tipo, um cara que... Financeira fra- também, né? Não, totalmente. Mas um cara que fraciona a garrafa. Gente, isso pra mim é um moleque de 12 anos que, nossa, não preciso dividir porque eu vivo de mesada, sabe? Miga, pra mim, tá tudo muito interligado. Eu posso estar muito errada, mas da questão, tipo, da pessoa te cobrar a fração da vodka com a imaturidade, Ah, sim, eu concordo. né? Porque a imaturidade, gente, vamos falar. Imaturidade, ela tem várias Camadas. camadas. É Sim. o quê? Financeira, emocional, mental, Nesse caso, todas, né? profissional. Não Sim. sei, acho que tem vários Uhum. tipos de maturidade. Então, Sim. eu acho que hoje em dia. Mas vamos lá, a gente tá falando de pessoas 60 a mais, sei lá, 50 a mais. Então, essa é uma galera de outra geração, que talvez é a geração que a gente esteja Mas eu falando. acho que não, eu acho que tá mais com a geração dos nossos pais do que com a geração dos nossos avós. É verdade. Entendeu? Que é exatamente quando a galera começou, tipo, a tentar igualar os É direitos. verdade. Entende? Por isso que eu acho que tá tudo muito interligado, sabe? Sim, é uma questão geracional também. E só vai piorar, então. De que forma vocês acham? A gente tá falando dos caras da nossa idade fazendo. Não, mas eu acho que tem melhorado. Então, por exemplo, hoje a gente tá falando de homens que são funcionais. Aqui, nós três já demos exemplo de homens que são dos funcionais. nossos, sim, mas tem caras da Porque nossa também a geração gente não se que sujeitaria a outra apodreceram. coisa. Tem Não, isso. eu acho que é muito mais, talvez, da gente. Não sei. Ah, Acho que a acho gente não aceitaria, então a gente não se relacionaria com pessoas que não fossem assim. Mas tem caras da nossa geração que pensam tem. totalmente Não, ainda diferente. tem, mas eu já estive em conversas masculinas que antes eu acho que talvez não existiriam, tipo, conversas que os homens falavam assim sobre
direitos das mulheres, sobre igualdade, sobre esse tipo de coisa. Tipo, hoje a gente discute assim, ai, nossa, puta, a diferença salarial ainda é muito grande. Tipo, hoje se discute isso, entendeu? sim. Com homens, e eles têm, pelo menos com algumas pessoas com quem eu conversei, assim, eles têm essa noção, sabe? Eu acho que as coisas têm caminhado. Talvez a geração dos nossos pais seja pior, nesse sentido de, o homem não tem mais a responsabilidade de prover e ainda não tem a responsabilidade do lar. Talvez a nossa esteja começando a se suavizar, não Mas sei. o que os homens estão falando sobre isso com você, por exemplo, dessa questão salarial? O que você tem percebido? Assim, amiga, não tem muito aquele salário, só tipo assim, puta, é foda, né? Tipo assim, Superficial também. Não faz é um nada, pouco né? superficial. Gente, revolução, bora. Ai, eu não aguento essas coisas, de verdade. Pra mim, isso me pega muito, muito. Mas o que você esperaria? Uma conversa, um debate. Sim, tipo, existe esse debate, entendeu? Tipo, nossa, por que será que isso acontece? Não. Por que o que Não, aconteceu por quê? aqui? Não, é por que acontece? Não, eu acho que é A discutido pessoa um não pouco tem de... noção, né? Pelo amor de Deus, não tem noção. Garçom, traz um chazinho de camomila aqui. Não, pra mim já ia acabar a conversa aí. O diálogo. Pelo amor de Deus, gente. Isso me revolta. Dá pra perceber, Entrega fica muito tranquilo. mais. Sim. Cara, não, eu vi um post hoje. Não tem muito a ver com isso, mas tem um pouco. Tava assim, claro que eu sei fazer um pouco de tudo. Eu sou pobre. Porque mulher sabe fazer um pouco de tudo. A gente se vira. O que a Sim. gente não sabe, a gente vai atrás. É muito louco isso. Essa questão que vocês estavam falando, de que talvez a nossa geração esteja melhorando, eu acho que na geração que vai vir da gente, concordo. Por exemplo, a forma como, por exemplo, você vai criar o Beni. Mas a gente não pode esquecer que essa nossa geração foi exatamente criada por homens imaturos, Sim. que não sabiam nem o que eles estavam fazendo. Então, assim, não dá pra esperar tanto. Mas eu acho que a questão da criação... Não, de esperar tanto de que eles vão ser super maduros, porque o exemplo que eles tiveram não foi esse. Agora, o que eu acho que a geração que vai vir da gente, como a gente não aceita mais certas coisas, nós vamos criar os filhos de outra maneira. E aí, consequentemente, quem tiver com a gente acaba entrando mas ali o na que onda. É foda é que esses caras que foram criados por os meninos, menino, né, que é homem já, se tem nossa Não, idade. calma, tem que Não, que esses ver homens a que análise foram que você tá criados, fazendo. por esses caras que são imaturos emocionalmente. Foram criados pelos mesmos... Nós somos criadas pelos mesmos tipos de homens. Sim, mas nós somos mulheres. Esse Você aqui é o entende? ponto. Então, A gente não aceita mais. Pra eles é muito fácil eles aceitarem. Eles estão exatamente na zona de conforto deles. é foda. É, foda. entende? Aí, ó, viu? Você tava reclamando que esse é o diálogo. Não, mas é o quanto a gente debateu aqui. Sim, sim. Aí a conclusão é foda, porque, cara, é outra coisa. Caraca. Que revolta. Mas, ô, Ká, o que você entende... Rol. O que você entende como apodrecer? De que forma você acha que as pessoas apodrecem? Ao invés de amadurecer? Elas não evoluem. Elas param no tempo, igual a gente comentou no outro episódio da nostalgia. Tipo, parece que a pessoa vive com a cabeça nos tempos antigos, ela não ouve notícias atuais, não lê, não interagem com pessoas mais jovens. Até interagem com pessoas mais jovens, mas às vezes é por outros interesses e não de fato entender e crescer e ir num psicólogo, se conhecer. Eu acho que isso está muito relacionado com o autoconhecimento. As pessoas imaturas que estão apodrecendo, elas não se conhecem e elas só ficam no que elas são e que não vão mudar. E Não, elas ficam presas naquilo que a gente conversou sobre ser imutável. Tipo, o que elas eram quando elas tinham 20 anos. Elas ficam presas naquilo. Pelo menos é a visão que eu tenho. Que nem a gente tava falando sobre a questão do casamento às cegas. Eu não assisti essa temporada. O que eu acompanhei nas redes sociais. Mas vi um post lá de um cara de quase 70 anos reclamando que as mulheres também tinham 70 anos. Tipo, mano... Pra mim, não faz o menor sentido. Porque ele falou assim, mas quando eu achei que era 50 a mais, eu achei que ia ficar ali na casa dos 50. Meu querido, você não está na casa dos 50.
Então, de novo, Gente, isso é um absurdo. parece que é uma busca por uma autoafirmação. Tipo assim, nossa, eu tenho 70, mas eu conquistei uma de 40. Que é a mesma cabeça que você tem quando você tem 15 anos. Nossa, consegui pegar essa menina. Entende? Então, isso Sim. pra mim é o apodrecer. A pessoa ficar ali naquele Exatamente. looping eterno do que ele foi. De E não do que viver ele na poderia ser. nostalgia, Exatamente. não. Sim, porque ele vive preso na nostalgia. Não é que ele tem um momento nostálgico. Ele tá preso ali. Tá preso no tempo, assim. É isso que eu acho que é apodrecer, sabe? E a pessoa às vezes não se cuida, mas exige que a parceira se cuide. Sabe umas coisas assim? Você não tá oferecendo isso. Por isso que eu acho que é sempre sobre uma relação desequilibrada. A pessoa não entrega nada, mas ela exige muito e tá sempre nesse desequilíbrio eterno, assim. Eu vi um vídeo também esses dias que falava um cara. Ah, esses red pill, sabe? Nem sei por que essas coisas aparecem pra mim, porque a vontade que eu tenho é de xingar horrores. É por isso. É, de tanto A ódio. Carla comentando, xingando. Nossa, cara. nasceu de chocadeira. Só que não faz sentido. E aí o cara falando que assim, nunca era pra uma mulher se relacionar com um homem mais novo, porque a mulher envelhece muito mais rápido que o homem. Então é óbvio que daqui 10, 15 anos o cara vai te trocar por uma mais nova que você. Não, e aí, exatamente. Ai, É que meu vocês não Deus. conseguem ver a cara da Carol, mas é exatamente essa cara. Define Gente. tudo. Então, de novo, pra mim, um cara que se preza fazer um vídeo desse, ele apodreceu. Certo? Tipo, porque, de novo, a responsabilidade é da mulher. Então, não é questão de caráter do cara casar com uma mulher que ele também já sabe que é mais velho que ele, que já sabe tudo que vai acontecer, tipo, de menopausa, de gravidez, enfim, de uma série de coisas que o corpo da mulher sofre que o homem não. Então, isso pra mim não tem nada a ver com a idade. Tipo, tem a ver com o caráter do cara. Sim. Mas não, de novo, é uma super proteção que se tem. É um homem falando um absurdo desses, com vários outros homens comentando, concordando com ele. Então, isso pra mim é nitidamente uma pessoa que apodreceu. Pio pequeno. Não tem confiança. Gente, é uma questão, é uma necessidade de autoafirmação de coisas que já passaram. Mas por isso que pra mim a pessoa tem algum problema de confiança assim muito gigantesco Sim. que tem essa necessidade de diminuir o sexo oposto, diminuir as lutas do sexo oposto, diminuir o fato de que mulheres ainda ganham menos, sabe? Sim. Pra mim entra um pouco por aí. É isso. É assim, mulheres apodrecem também, né? A gente não. Sim, não vamos. Enfim, não vamos generalizar, né? É que essa conversa foi pra uma visão de Não, gêneros, mas, uma gente, discussão de gêneros é- grande, mas que pra mim também faz sentido. Pessoas ruins envelhecem. Envelhecem? Envelhecem, enfim. Não, mas é que eu acho que a gente acaba falando mais essa questão do homem, porque é a vivência que a gente tem, né? Mas com certeza, se a gente colocar, sei lá, algumas pessoas que amadureceram aqui pra conversar, tipo, do sexo masculino, eles também com certeza vão ter alguma história pra contar, né? Ó, eu tive um professor essa semana que falou o seguinte, que ele tinha acabado de se formar, ele foi trabalhar como advogado na Globo, e aí ele tava lá, tal, não sei o quê, e aí a chefe dele, da parte de administração, trancou ele na sala, ele falou, eu tinha 22 anos de idade, E ela? e ela Tinha era mais quantos? velha, tipo, uns 35, 40. E ela falou que pra ele continuar lá fazendo o estágio, enfim, que ele tava fazendo e tal, ela queria transar com ele. Quê? E ele contou isso pra ele, hoje já é, tipo, um senhor, e ele contou que do mesmo jeito que ele tava defendendo as mulheres, tá? Nessa questão, falando assim que não é pra gente se sujeitar a teste de sofá, né? Que isso vai acontecer muito dentro, principalmente que ele sabe que a maioria ele quer trabalhar em grandes escritórios e que isso vai acontecer muito. Aí ele pegou o gancho e falou, mas eu sei que numa proporção muito menor, mas vai acontecer com alguns de vocês, homens também. E aí ele contou. Então, isso é um exemplo nítido de que essa aí também apodreceu. Não, e tem um Né? exemplo no próprio Casamento às Cegas de uma mulher que ela. Meu, nitidamente o cara não tava gostando dela e ela fazia cartas e ele lia e falava assim: ah, legal, interessante. Tipo, e ela se declarando pra ele. E ela continuava: não, eu vou fazer o que você não fizer, eu vou fazer porque eu quero que esse relacionamento dê certo. E no final ela desistiu do casamento. Ela se vestiu de noiva, mas não entrou, foi embora. Só que depois disso, meio que ela surtou
e começou a perseguir ele, tipo, bebê rena. Gente. E ligava. Tipo, começou a ligar e ela começa. E até hoje ela tá perseguindo até as pessoas que se relacionam com ele, assim. Ela vai na porta da casa dele. Tipo, cara, então também mostra essa questão feminina, sabe? Uhum. Mas a proporção é muito menor, né? No fim ela Sei, ficou não obcecada. sei. Então, mas eu não sei se eu tenho a percepção, nesse caso, de que ela apodreceu, ou de só que ela é uma pessoa com sérios problemas Amiga, psicológicos. é que se espera de uma pessoa, sei lá, 60 anos, Não, que ela sim. tenha isso resolvido, É. que ela se conheça Não, o tudo bem. suficiente pra não ficar perseguindo alguém igual uma adolescente, porque se espera isso de um adolescente. Sim. Não É. que isso se espere Uhum. de alguém, na verdade, né? Porque isso é Sim, errado. mas dentre o que a gente considera Sim, menos porque pior, sim. Você pensa, é uma pessoa imatura emocionalmente que não sabe lidar com rejeição. É isso, é isso. Rindo de nervoso, adverte. Trabalhem em si mesmos para amadurecer e não apodrecer. É isso. A gente continua nessa missão aqui também. Uhum. E contem pra gente aí o que vocês acham. Se você amadureceu, se você deu uma apodrecida em alguma esfera aí. E obrigada por terem ouvido. Até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.